Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Tudo bem com vocês? E amanhã tem Verdão, hein? Dia 23/6, mais conhecido como segunda-feira, amanhã, às 22 horas, Palmeiras e Inter Miami pelo Super Mundial de Clubes. E eu vou trazer aqui para vocês a minha análise, o momento do Palmeiras até aqui. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para mais palmeirenses e ative o sininho aí para mais notificações aí de vídeos. Eu tô fazendo live direto, hein, galera? Acompanha lá a live do Fabão, que tá muito da hora. O negócio do bicho tá pegando lá, hein? Deixa eu arrumar aqui a câmera para eu ficar mais bonitão aqui. Galera, amanhã tem o Verdão e o Palmeiras e o Inter Miami aí, os dois estão... Cada um aí tem 4 pontos no grupo, né? O Porto não está bem, né? A gente já, no começo aí do campeonato, a imprensa aí daria quase certa a classificação do Porto em primeiro lugar, porque é o time europeu, né? A imprensa brasileira principalmente, né? E tudo se provou ao contrário, né? O Palmeiras empatou o primeiro jogo, né? Venceu aí empatou com o Porto, venceu a Inter, o Inter Miami, de Lionel Messi e Suárez, Busquets. E o Palmeiras agora tem que fazer esse jogo aí. Aí tem aquela questão, né? Da classificação do grupo do Botafogo. O Palmeiras, se ele se classificar em primeiro, pega do jeito que tá hoje, né? Vamos fazer o cenário de hoje aí. O Botafogo, né? E se ficar em segundo... Não, se ficar em primeiro, pega o segundo colocado, que hoje lá é o PSG. Se classificar em segundo, o Botafogo. Aí eu já vi várias pessoas falando, não, o Palmeiras tem que jogar para ficar em segundo, para poder jogar contra o Botafogo, que é um brasileiro. Teoricamente seria fácil. Galera, fácil não é. E eu vou trazer aqui a minha opinião, sem clubismo, sempre sincera para vocês do que eu acho disso. Mas antes eu vou falar aqui, antes de voltar nesse assunto, dar a minha opinião sobre essa questão. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? De um lado, Lionel Messi, e do outro, Estevão. Um já com uma carreira sólida, consagrada. O Messi aí, para mim, nos últimos anos aí, é o melhor jogador do mundo, né? Tanto é que a bola de ouro aí já cansou de ganhar. Ele, o Cristiano Ronaldo. E o Messi já está no final da carreira. Provavelmente aí ele deve jogar aí, sei lá, mais 1 ou 2 anos. E o futebol que ele está hoje lá é um futebol mais tranquilo. Ele consegue viver melhor, né? O futebol nos Estados Unidos, o calendário é bem... não é tão exigido, né? Para ele consegue jogar aí mais 1 ou 2 anos, se ele quiser, né? Aí para ele conseguir conciliar aí jogando futebol e jogar na seleção argentina também, dá para ele jogar, né? E o Estevão, por outro lado, tá começando a carreira agora. Tá vendido para o Chelsea, vai se apresentar aí após o Mundial. Mas vai ser legal de ver os dois ali na resenha, conversando. Provavelmente o Messi deve dar algum conselho ali para ele, né? Porque ele deve saber que lá no começo do Estevão, o pessoal chamava ele de Messinho. E ele deve dar algum conselho ali. Estevão, escuta o cara, hein? Esse aí, o que ele falar em relação à carreira, jogar futebol. Escuta, esse é um dos caras que você precisa ouvir, né? Que são jogadores que têm uma carreira consagrada, sólida. Ele sabe o caminho para ter o sucesso no futebol. Ele, Cristiano Ronaldo. Escuta bem e, logicamente, a sua família, né? Os seus pais. E agora o restante, cara. Tem jogador aí que você pode achar que o cara é um ídolo seu, mas em relação à postura aí que ele mostra, não é uma pessoa que você deve se espelhar e seguir na carreira de futebol. O Messi, sim. Cristiano Ronaldo, sim. São caras responsáveis, que se dedicam à sua carreira. E junta os dois aí, vê quantas bolas de ouro cada um ganhou aí. Aí você fala se vale a pena ou não se espelharem nesses caras.
Tudo bem que eles não são brasileiros, mas nem sempre a gente pode... Só brasileiro, é o que eu falo, não é só brasileiro que é bom, que sabe tudo, né? A gente tem que olhar exemplos aí de pessoas que têm uma carreira sólida. É a verdade da vida. Você tem que receber e ouvir conselhos de pessoas que conquistaram, né? Que tem, ó, eu conquistei isso, mas eu abri mão disso, daquilo, entendeu? E quando você vê o Messi envolvido em polêmica, em questões de extracampo, nunca, praticamente zero. Cristiano Ronaldo também é zero. Um cara com 40 anos, o Cristiano Ronaldo, ele acha que ele é mais velho que o Messi, 1 ou 2 anos. Tá jogando aí, ó, fazendo seus golzinhos aí, tem uma ótima condição física, praticamente lesão é zero. Por quê? Porque se dedicaram nas suas carreiras. Mas vamos voltar lá para o jogo de amanhã. O Palmeiras aí vai ter um desfalque aí, provavelmente do Aníbal Moreno, que tem uma lesão. Mas eu acho que também não é tanto problema assim, não. Que o Palmeiras tem aí, hoje em dia, o Palmeiras tem aí tem o Emiliano Martinez, que pode jogar ali, tem o Lucas Evangelista. O Abel pode brincar aí com as peças que ele tem, pode colocar o Paulinho para jogar. Sei que o Paulinho não é meio de campo, mas ele pode colocar alguém botar o Richard Rios mais para trás, o Paulinho mais como meia direita, mais próximo ali dos atacantes. Dá para colocar o Alan. Isso não será um problema, não. O jogo também, para quem acha que o jogo vai ser fácil, não. O Inter Miami pode não ter uma experiência, um excelente time, mas tem Messi, tem Suárez, tem Busquets e tem o Mascherano como técnico lá, né? Mascherano argentino, o cara jogou em clubes da Europa, jogou aqui no Brasil, numa época aí jogou no Corinthians, né? Na época que jogou o Messi, ó, o Tevez, Mascherano, tinha uma galera argentina aqui, o técnico era o Passarella, na época desses caras que jogaram no Corinthians. Os corintianos vão lembrar dele aí, né? E vai ser um jogo difícil, um jogo brigado. A todo momento o Palmeiras tem que levar a sério a partida, marcar o Messi. E a questão parece que o Inter Miami também, o lateral deles lá teve uma lesão e também pode estar fora aí. Mas... E agora, galera, eu vou trazer a minha opinião aqui em relação a essa questão de classificação de primeiro e segundo colocado para pegar ou não um adversário teoricamente mais fácil. Mas, galera, eu peço para vocês aí antes que se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, beleza? Ative o sininho e eu vou trazer essa opinião minha aqui. Pode ser polêmica, mas não é polêmica, é o que eu prego, é o que eu vivo na minha vida. E eu trago aqui para vocês o conteúdo que eu quero trazer. Quero ser uma pessoa transparente, não dar opinião em relação a qualquer time de futebol com clubismo. A galera me conhece e sabe como que é, né? Aqui no canal tem bastante torcedores de outros times, né? Corinthians, Santos, São Paulo. E eu convido a todos aí que possa participar aqui do canal, que a minha opinião vai ser sempre sincera e sem clubismo. Bom, vamos lá. Qual que é a minha opinião em relação a essa partida? Simples. O Palmeiras tem que jogar sério, tem que jogar para vencer a partida, independente do que possa acontecer depois. O futebol exige honestidade, né? A gente luta tanto, prega tanto aqui que o futebol tem que mudar, as pessoas têm que serem mais responsáveis com seus atos, com as suas posturas. E aí a gente vê muito por aí, futebol raiz, a gente precisa não deixar morrer certas coisas. Galera, honestidade a gente traz do berço. E qual que é a minha opinião em relação a isso? O Palmeiras tem que jogar sério para ganhar o jogo, independente de se ele classificar em primeiro, porque na minha visão o Palmeiras sempre tem que ser o primeiro. Tem que classificar em primeiro lugar. Se vir um PSG, beleza, vamos jogar. Não tem problema nenhum. Mas eu já vi muitas pessoas falando aí, o Palmeiras tem que, dependendo do jogo de amanhã, fazer
corpinho mole, entre aspas, entregar, essas coisas, sabe, que a gente escuta, para ficar em segundo e jogar com o Botafogo. E quem disse que o Botafogo é um time fraco? Que se o Palmeiras ficar em segundo, o Palmeiras possa passar facilmente pelo Botafogo? Não, galera, a gente não pode pensar desse jeito. E quem fala isso não quer o bem do futebol, quer o mal do futebol. Eu, como palmeirense, eu quero ver sempre o Palmeiras vencer, mas vencer de forma honesta, de forma justa, jogando sempre sério. E o que o Palmeiras precisa fazer como Palmeiras? Como time gigante que é, um time que está sendo visto pelo mundo afora. É vencer o jogo diante do Inter Miami e classificar em primeiro. E aí, se vier o PSG, como pode acontecer, né? O Palmeiras tem que jogar e fazer o seu papel. É um time europeu, um time mais teoricamente mais forte. É o campeão, o atual campeão da Champions League. Mas o Botafogo venceu por 1-0. O Palmeiras também tem condições. E aí eu vou trazer os cenários do que possa acontecer. Como é um time europeu, um time mais forte, o Palmeiras pode passar, mas também pode ser eliminado. Né? A gente sabe que esse campeonato mundial é muito difícil para um time brasileiro ganhar, ser o campeão. Mas não é impossível. Se as pessoas for pensar em serem honestas, trabalhar, tudo pode acontecer, gente. Agora o que não pode é o Palmeiras entregar um jogo, ou jogar para empatar, ou esse tipo de coisa para poder, teoricamente, buscar um resultado, uma classificação melhor. Sem hipocrisia, essa é a minha opinião, cada um tem a sua, mas eu, como torcedor do Palmeiras, e eu trago aqui para o meu canal, sempre vai ser um conteúdo sério, honesto, não sou dono da verdade, mas isso que eu acho que o Palmeiras tem que fazer, independente se for eliminado pelo PSG. Na minha visão, vou trazer agora a minha visão como o que esse campeonato traz de lição e de importância para o Palmeiras. O Palmeiras está fazendo, só o Palmeiras não, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense estão sendo vistos pelo mundo afora, né? Mostrando a sua camisa, mostrando seus jogadores, criando uma identidade, uma identificação com os times europeus, sendo conhecido pelo mundo afora. Na minha visão, isso é mais importante para a instituição. Claro, não vou ser hipócrita de falar que o título não é importante. Claro que o título é importante. Mas até aqui, o Palmeiras jogando com esses clubes, os clubes vão conhecendo Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, suas marcas, mostrando para o mundo. Isso é o mais importante para um futebol que hoje, o futebol brasileiro, queira ou não, está acontecendo isso dos clubes aí estarem ganhando e tal, mas precisa mudar muito para poder igualar ali. E isso acontece agora, nesse Mundial. Com o Flamengo vencendo o Chelsea por 3-1, o Botafogo vencendo o PSG por 1-0, que a imprensa brasileira já dava como o Botafogo goleado, né? Isso é importante, que vão se criando raízes, estruturas e laços fortes com esses clubes jogando contra time europeu. Agora, esse é o mais importante na minha visão. Claro que o título é muito importante, questão financeira, questão de um clube, a pessoa, um Flamengo, campeão mundial, agora nesse formato, né, no Super Mundial, o Botafogo, o Fluminense, o Palmeiras, seria excelente. O Palmeiras, é claro, seria muito mais. Mas a gente tem que ser realista, né, que é muito difícil. E que o Palmeiras que vem fazendo, que já tem feito até agora, é o mais importante. É o mundo saber que o Palmeiras é um clube estruturado, um clube brasileiro que está estruturado, não tem dívidas, respeita os seus funcionários, paga sempre em dia os seus atletas, revela muitos jogadores, tem uma base, no meu modo de ver, a melhor base do futebol brasileiro. Tanto é que o Chelsea já comprou o Estevão, vendeu o Endrick, Luiz Guilherme, Giovani, Pedro Lima, tem o Gilberto que ainda joga na base do Palmeiras, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Olha quantos jogadores o Palmeiras revelou nos últimos anos. Que tem feito muito dinheiro com esses jogadores.
E os clubes europeus sabem disso. Onde vocês acham que quando eles vão comprar, vêm aqui para comprar jogadores, eles vão primeiro? No Palmeiras. E o time europeu, ele não quer, hoje em dia, o foco deles não é mais comprar cara de 23, 25 anos, não. É de 18 anos ali, ou até menos. Eles já fazem, que nem no caso do Estevão e do Hendrick, eles já vêm comprar antes. Para poder, já com 18 anos, o cara, ó, já ir direto pro time deles. E o Palmeiras é esse time. Tá sendo visto lá. Palmeiras, Flamengo, o Fluminense, o Botafogo estão sendo conhecidos. Mundo afora, isso é mais importante. Então, galera, o meu modo de pensar é dessa forma. O Palmeiras tem que jogar para vencer o jogo, ganhar do Inter Miami, ficar em primeiro lugar do grupo, como sempre fez. Na Libertadores é assim, o Palmeiras é o primeiro. E o que vem depois, se você sendo honesto, se dedicando, se esforçando, é o que é a realidade. É o que a gente deve fazer na vida, na nossa vida e no futebol. Em qualquer ramo da sua atividade, no seu trabalho, a gente tem que ser pessoas honestas e fazer as coisas certas. Porque a gente coloca em credibilidade uma coisa que, se eu for eliminado, eu vou de cabeça em pé. Eu fiz o meu melhor, eu joguei de forma honesta, busquei fazer a regra do jogo, respeitei, tá aí. Essa é a minha opinião. Mas eu sei que eu não sou o dono da verdade, claro. Várias pessoas pensam diferente. Mas para mim seria o ideal o Palmeiras ficar em primeiro lugar e se classificar independente do time que vier do outro lado, jogar série para passar. Se pegar o time lá na frente, passou dessa fase, pegar um time mais forte, não passou, valeu. Passou, excelente. O que importa é que o Palmeiras vem fazendo até aqui e está sendo reconhecido mundo afora como... Quem você acha que os times que estão sendo mais falados brasileiros lá? Os 4 que estão lá no Mundial, no Super Mundial. Quem fala isso, que os times têm que fazer isso daí, é time que está aqui. São torcedores que estão aqui com o controle nas mãos, né? Por isso que o time deles estão numa draga danada, porque sempre querem fazer coisas por, sabe, dar o jeitinho. Ah, vamos dar um jeitinho brasileiro. Não, gente, a gente tem que parar com isso. Eu, no meu modo de ver, eu penso dessa forma. Se o Palmeiras tiver que ser campeão desse Super Mundial, tem que jogar honestamente, fazer o seu papel, todos os clubes, né? Fazer o seu máximo ali. E classificou em primeiro, se for o PSG, joga para ganhar. Se não ganhar, não der, parabéns. O Palmeiras é um time que vai se esforçar, independente do adversário, vai jogar sempre para vencer o jogo. Como sempre o Abel diz, seja com quem for, seja onde for, o Palmeiras sempre joga para ganhar. Se for o Botafogo, se o Palmeiras ficar em segundo e tal, ser o Botafogo, a mesma forma. Mas não dar um jeitinho para tentar pegar o Botafogo, desqualificando o Botafogo como uma equipe mais fraca, eu não acho. Se o Botafogo ganha do PSG, né? Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião. Foi o vídeo de hoje que eu trouxe para vocês. A ansiedade tá bastante pro jogo de amanhã. Vai ser muito legal ver o Palmeiras enfrentando o time do Messi, Suárez. E eles deram declarações aí. O Messi mesmo falou que o Palmeiras é um dos clubes grandes do mundo. Do Brasil, Palmeiras, Flamengo aí. Os times que vêm mais ganhando aí. O Busquets elogiou, o Suárez. E o meu recado aqui pro elenco do Palmeiras, para os jogadores, Abel Ferreira, é que o Palmeiras tem que sempre que entrar em campo para vencer, independente de qualquer coisa. E o resultado final, a gente vai sempre apoiar, né? Porque não tem jeitinho, não tem sacanagem, não tem nada. O Palmeiras sempre entra em campo para vencer, independente da situação. Vamos ser honestos. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses. E galera, se inscreva aí no canal, outros torcedores. Eu sempre vou trazer aqui a minha opinião para vocês, sem clubismo, sendo o mais transparente e honesto possível, tá bom? Avante palestra! É nóis! Até amanhã, galera!